Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre a combinação perfeita de um problema transformado em metáfora. A abordagem por trás desse filme, combinando um conceito a um problema real, é simplesmente sensacional. O filme foi escrito e dirigido pelo Leigh Whannell, que é um cara conhecido por fazer filmes de terror, e ele aqui dentro dessa obra constrói a história de Cecília, que é uma mulher que foge de um relacionamento abusivo e a partir do momento em que ela consegue escapar, ela recebe a notícia de que o seu ex acabou se matando, mas ela começa a sentir a sua presença de forma cada vez mais constante, mesmo que ele não apareça. Ela teme e diz para todos à sua volta que ele não morreu, que de fato ele está ali, só que o problema é que ele está invisível, fazendo, é claro, com que todas as pessoas à sua volta pensem que ela está enlouquecendo justamente por tudo que ela passou antes disso. A situação vai ficando cada vez mais complexa, cada vez mais irreversível, e nós temos aqui a construção desse filme, que eu não vou chegar na conclusão da obra para que vocês possam assistir sem spoilers. Mas eu quero falar sobre justamente a questão do problema e a metáfora. E afinal de contas, por que eu estou falando tanto disso? Estudando o roteirista Paul Schrader, que foi responsável por grandes obras, principalmente por Taxi Driver, Toro Indomável, eu tive contato com a sua metodologia de trabalho. Ele tem uma metodologia para criar as suas histórias, para chegar nos seus roteiros da forma que chega. E nós vamos falar disso com esse filme, que eu acredito que tenha feito isso muito bem. Esse filme é uma adaptação do livro do A.G. Wells, e aqui nós temos uma adaptação que conversa com os tempos de hoje. Também existe uma versão do Homem Invisível de 1933, nós também temos o filme O Homem Sem Sombra com o Kevin Bacon, que também é uma adaptação dessa obra, e aqui com esse filme de 2020 nós temos mais uma adaptação baseada nessa obra literária, que inclusive eu recomendo aqui para todo mundo fazer essa leitura. Mas o que eu achei mais interessante em relação a esse filme, a esse conceito, é justamente como o filme conseguiu utilizar uma questão extremamente interessante, o conceito de um homem que consegue ficar invisível, e conseguiu criar uma conexão com um problema que tem sido cada vez mais falado dentro dos tempos de hoje. Foi uma das experiências mais intensas que eu já tive, sentindo o problema na pele, sentindo a tensão daquela personagem na pele, justamente porque a metáfora foi muito bem estabelecida. Vamos destrinchar aqui essas duas questões. Qual é o problema por trás desse filme? Que problema esse filme retrata, afinal de contas? Relacionamentos abusivos e os traumas que permanecem nas vítimas. Esse é um problema real, é um problema que tem sido cada vez mais comentado e tem ganhado cada vez mais atenção. É um problema que o diretor queria falar sobre. Sabe quando você pensa qual é a mensagem por trás desse filme? O Paul Schrader não trabalha necessariamente com a mensagem, ele gosta de trabalhar em cima de um problema. Por exemplo, Taxi Driver é uma metáfora para o problema da solidão que ele sentia, de toda uma geração que se sentia cada vez mais sozinha. Ele sentia essa solidão, ele sentia essa questão com a guerra, e ele queria criar uma metáfora. E para isso ele construiu um motorista de táxi que fica preso dentro daquele carro, como se aquele carro fosse um caixão ambulante e ele estivesse caminhando por aquela cidade. Essa combinação, como todos nós sabemos, funcionou muito para aquele filme e também funcionou muito para esse filme aqui. Então o problema que o diretor queria retratar era justamente esse: relacionamentos abusivos e os traumas por trás. No momento em que você quer retratar esse tipo de problema, várias metáforas poderiam ser criadas. Nós poderíamos ter uma história que não fosse dentro desse gênero do terror e que também não tivesse, né, essa metáfora visual de um homem que de fato está invisível. Nós poderíamos ir para um campo mais realista. Só que dentro desse conceito do Paul Schrader é muito interessante que você transforme o problema em uma metáfora, porque os filmes te dão justamente essa possibilidade. Através de uma abordagem lúdica, através de uma abordagem dentro de um gênero, você consegue comunicar as coisas com muito mais profundidade, você consegue impactar o público ainda mais. E o que ele faz aqui é pegar esse problema e transformar em uma metáfora. Essa mulher sofria um relacionamento abusivo e o ex-marido dela é basicamente um gênio do mal que cria toda uma situação para ficar invisível de fato e começar a infernizar a vida daquela mulher.
E por que essa metáfora ela é tão perfeita? Durante o filme você tem várias cenas em que a câmera tem planos bem abertos, onde a protagonista, interpretada pela brilhante Elisabeth Moss, está sempre em um canto do frame, deixando todo um espaço vazio que acaba criando uma tensão muito grande dentro da obra. Isso porque nós sabemos que estamos assistindo um filme de terror, estamos assistindo ao filme O Homem Invisível. Então, todo espaço vazio dá para o público a sugestão de que ele está naquele espaço. Isso cria tensão, isso cria antecipação e além de cumprir com o gênero do terror, gerando essas tensões, essas emoções dentro do público, também é uma metáfora perfeita para entrar dentro da psique de uma pessoa que passou por um relacionamento abusivo. Então, essa combinação faz com que o público se sinta como ela. A tensão que nós estamos sentindo, que é causada pela expectativa de estar assistindo a um filme de terror e saber que tem um homem invisível ali, é uma tensão que se assemelha, na medida do possível, é claro, à experiência que uma pessoa que passou por um trauma desses deve sentir o tempo todo. Então você vai para dentro da experiência da personagem, você mergulha na mesma experiência que ela. Colocar o público na posição, colocar o público no ponto de vista de uma personagem que está sentindo aquilo. Nós podemos pensar que falar sobre um relacionamento abusivo, ainda que muito importante, não necessariamente vai trazer para a pessoa que está ouvindo as tensões que a pessoa que viveu um relacionamento abusivo sente. E é claro, não estou dizendo aqui que nós sentimos exatamente aquilo, é muito pior para quem já passou por isso, é claro, mas nós estamos sentindo uma tensão em relação a isso. Então, durante as 2 horas do filme, nós viramos a vítima com ela, porque a partir do momento que você já sabe qual é o problema que você quer retratar, se você só fala sobre o problema, você corre o risco de ficar dentro de um certo discurso, você corre o risco de não conseguir alcançar o público e levar o público para dentro do problema. Com a metáfora, você leva o público para dentro, porque o público entra ali para assistir um filme de terror, o público entra ali para acompanhar aquela personagem e acaba sendo surpreendido a perceber que todas as suas tensões, elas estão sendo uma metáfora para o que essas pessoas passam na vida real. Existe um livro chamado Story Genius, da Lisa Crown, que fala muito sobre essa questão da experiência do espectador em relação à obra. Eu já falei aqui algumas vezes no canal, mas quando você está assistindo a uma obra, você não está se desconectando da sua experiência. Pelo contrário, você entra na pele daqueles protagonistas. No caso aqui, nós entramos na pele da Cecília. Nós vivemos o que ela está vivendo. Então nós nos relacionamos com ela. E aquelas emoções que são causadas pela tensão do gênero, são tensões que têm esse objetivo de tentar expressar justamente o que uma vítima de um relacionamento abusivo sentiria. E isso, além de ser algo que de fato funciona, é algo que conversa profundamente com o que Aristóteles pensava. Vemos isso dentro da Poética, onde ele defendia com unhas e dentes que a experiência da ficção ela é muito importante para que os seres humanos, os espectadores, possam viver determinadas emoções, viver determinadas vivências, sem de fato precisarem viver aquilo na pele. Então nós experimentamos muito da vida através das obras que estamos assistindo. E isso é fenomenal. Eu fiquei refletindo depois de assistir o filme e fiquei pensando, uau, foi uma metáfora perfeita para o problema, porque eu consegui entender de forma mais profunda e até mesmo de forma sensorial, com as emoções que aquele filme trazia, o que uma pessoa nessa situação deve sentir. Aquela tensão, aquele medo constante, quanto aqueles traumas permanecem com essa pessoa, a sensação de que aquela pessoa está presente, né? Isso pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Nós sabemos que muitas pessoas já passaram por relacionamentos abusivos e até hoje passam, e é muito interessante ver uma obra como essas conseguindo fazer essa combinação, fazer essa metáfora para um problema tão sério e conseguir levar o público a entender essa questão emocionalmente e também através dessa experiência. O filme me agradou muito nesse sentido. Eu acho que é muito difícil você encontrar uma boa metáfora para um problema que está sendo retratado, e foi isso que eles conseguiram fazer aqui nesse filme. Na minha opinião, é o grande triunfo de O Homem Invisível. Essa combinação que, para além de ser sobre uma questão extremamente relevante e atual, ela também funciona muito como experiência cinematográfica, como uma experiência de gênero. E se vocês não assistiram ainda, assistam, eu super recomendo para todos. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima.